Ô, Ranieri, eu realmente gostaria de começar falando pelo jogo em si, né? Vamos resumir aqui o jogo e depois a gente pode falar um pouquinho sobre o futuro e a importância dessa vitória, né? O jogo em si foi um jogo que a gente já esperava, né? Um jogo de trocação, porque o time do Maringá é um time que joga para frente, que propõe o jogo, que vai para cima, né? E quando eu vi a escalação do Botafogo, eu disse logo antes de começar o jogo aqui, no microfone da Tabajara, que esperava um jogo com muitos gols. Saíram 3, eu esperava mais. Se não saiu tantos, foi porque alguns jogadores faltou competência na hora H e os goleiros trabalharam muito, sobretudo do Botafogo. Para mim, o melhor em campo, porque graças a ele, alguns ataques cara a cara com ele conseguiu defender bolas muito importantes que poderiam ter mudado esse placar. Foi um jogo, como eu disse, principalmente no primeiro tempo, de trocação, ou seja, com 3 minutos de jogo, eu já tinha aqui anotado, que eu costumo anotar os lances mais importantes. Eu não anoto todo o lance, um chute lá longe e tal, não. E nem aqueles que poderiam ser importantes, mas na hora H, no último texto, o passe saiu errado, enfim, esses eu não anoto. Eu anoto aqueles que realmente a oportunidade foi criada, houve o arremate, e aí com perigo. Então, só em 3 minutos eu coloquei aqui logo 3 lances perigosos, né? Então, o Botafogo, o jogo começou assim. O Maringá deu 2 ataques, o Botafogo deu 1, daqui a pouco o Botafogo... Aí ficavam revezando quem dava mais ataque. E todos perigosos, né? Alguns muito perigosos mesmo, né? E aí o Botafogo abriu o placar. Fez 1-0, né? Mas o Maringá não sentiu, na verdade, o gol, psicologicamente falando. Continuou atacando, continuou para cima em busca do empate. E o Botafogo também não recuou, continuou usando os espaços que o Maringá dava. Esse time do Maringá, ele ataca muito e, claro, né, o futebol é a história do cobertor, né? Você cobre um lado, descobre o outro, né? Cobria muitos pés, fica a cabeça de fora. Se cobria muita cabeça, então não tem mistério, né? Então, o Botafogo também usou muito bem, inclusive melhor do que o adversário. Até em número de chances aqui, ele contou, foram 12 chances de gol reais, só no primeiro tempo, né? E dessas 12, 7 foram do Botafogo. Acho que 7 foram do Botafogo. Inclusive com 2-0. O Botafogo fez 1-0. E depois o Botafogo chegou ao segundo gol no finalzinho do primeiro tempo, quando a gente já estava aí nos acréscimos, a gente esperava que o jogo terminasse com 1-0. E aí o Nenê, espertamente, uma bola na área ali, ele sentiu que talvez fosse perder a bola e se jogou, o juiz foi na dele, caiu na malandragem, marcou pênalti a favor do Botafogo. Ele foi lá e bateu com aquela maestria que a gente já sabe, e fez 2-0. Ele que já tinha chutado na trave, já tinha dado passes maravilhosos. Aliás, fez uma grande partida o Nenê. Mostrou porque é um jogador diferenciado. E, na minha opinião, não é um jogador para a Série C. É um jogador de B para A. Né? É um jogador realmente do nível muito acima, apesar dos 44 anos. É impressionante o que joga esse rapaz. E hoje, ele teve a favor dele uma coisa muito importante. O Maringá parece que tratou ele como se fosse um jogador mediano em relação aos demais. E não teve uma marcação forte. Ele, que costuma apanhar muito nos jogos, hoje ele quase não apanhou. Né? Porque o Maringá se propõe em ganhar o jogo e não fez essa marcação forte em cima do elemento chave do Botafogo. Então deixou ele livre tanto para criar chances de gol dos pés dele, como deixar os companheiros cara a cara também. Então isso facilitou. Veio o segundo tempo e o Botafogo, já ganhando de 2-0, deu uma recuada, tentou cadenciar o jogo, tentou segurar o Maringá, que começou a fazer substituições e foi para cima do Botafogo e apertou o tempo inteiro. O Maringá esteve sempre no ataque, sempre buscando esse gol. E aí brilhou a estrela do Luiz Daniel, apesar de que, com toda essa pressão do segundo tempo, não houve muitas chances
de gol por parte do Maringá. Não houve tantas assim. 2 ou 3 daquelas fortes que eu tinha notado no primeiro tempo, contra 5 do primeiro tempo. Então, 2 ou 3 vezes ele teve lá muito perigoso, mas não foi aquela coisa toda. E o Botafogo, esse sim, das 7 chances que criou no primeiro tempo, no segundo tempo se criou muito, criou 2. Por quê? Pegava o contra-ataque e desperdiçava. Várias vezes o Botafogo teve no 1 contra 1, né, em situações de gol, realmente, e aí perdia o passe errado na hora H, ou às vezes o chute também. Então o Botafogo não levou muito perigo no segundo tempo. E num desses contra-ataques, o Nenê entrou só, né, mas já não é um jogador de tanta velocidade, então o zagueiro correu com ele, e na hora H, o zagueiro se joga e toca na bola. E depois de tocar na bola, sim, aí tem um choque com o Nenê. Nenê muito mala, como se diz na gíria. Segura um pouco, vendo que não ia ganhar na carreira, segura um pouco o corpo e faz com que o jogador batesse. Só que o jogador primeiro tocou na bola. Mas o juiz, mais uma vez, caiu na de Nenê e marcou pênalti. O Nenê foi, bateu, com aquela maestria que ele sempre faz, deslocando o goleiro, só que ele puxou tanto que a bola acabou saindo, né? Ele puxou para o canto oposto, como ele sempre faz, mas exagerou na dose e perdeu o pênalti. E aí o Maringá continuou apertando, fez 2-1, e aí o jogo ficou tenso. Ficou tenso, o Botafogo tentou fechar a casinha, né, botando o Thalisson de volante, tirando o Nenê, e suportou bem, né, essa pressão do Maringá até o final, sem levar grandes sustos, né? Vitória importantíssima. Agora eu vou resumir o que significa essa vitória. Vitória importantíssima porque o Botafogo sai daquela sequência negativa de 6 derrotas, né? Deixa o torcedor motivado para tentar apoiá-lo, né? Voltar a apoiar com aquela força, com aquela energia que a torcida sempre apoiou e que ultimamente não está apoiando porque não aguenta mais sofrer, a verdade é essa, né? E gostei muito de ter ouvido do técnico uma coisa que ele tentou esconder por um tempo e hoje desabafou e abriu o jogo. O que estava acontecendo com o Botafogo, pelo menos segundo ele, não era falta de pagamento, não era corpo mole, era falta de preparo físico. E hoje o futebol é muito físico, sobretudo a Série C. Se você não tem físico para correr, meu amigo, tchau. Você pode ser o melhor do mundo, você não faz nada. E como ele disse que pegou o Botafogo, né? Estou me baseando aqui na entrevista dele. Pegou o Botafogo muito abaixo fisicamente. E a gente já dizia isso para dizer assim, Ivo está dizendo isso agora porque o time venceu. Não, Ivo disse isso no jogo passado. Contra o Ituano eu disse, foi a melhor partida do Botafogo. A gente viu um Botafogo brigando, viu um Botafogo enfrentando o Ituano de igual para igual. E o Ituano, convenhamos, é melhor que o Botafogo. É melhor que o Botafogo, jogava em casa e estava numa situação bem melhor no campeonato. E o Botafogo perdeu, foi justa a derrota, mas vendeu cara essa derrota. E eu disse, houve uma melhora, quem sabe se aqui dentro de casa, tal, quando melhor. E hoje, de novo, a gente viu um Botafogo correndo muito. Sobretudo no primeiro tempo. Né? Sobretudo no primeiro tempo. E aí, isso a gente atribui a quê? Quando a gente ouve o técnico dizendo que a questão é física, a gente vai concordar com ele. Porque o time do Botafogo, do jogo do Ituano para esse jogo, foi mais ou menos parecido. E nesses 2 jogos, mas bem diferente daquele outro Botafogo. Então, tá explicado. Agora o Botafogo tem, além da vitória, que dá um novo ânimo, sai essa pressão, diminui a pressão, o Botafogo tem 2 semanas. O Botafogo está treinando, inclusive, em alguns dias, em 2 expedientes para recuperar essa forma física. O que é que leva a crer? É que o Botafogo contra o Ipiranga vai estar ainda mais forte do que esse jogo de hoje. São 2 semanas para treinar, para deixar o time realmente numa condição física muito melhor. E também para recuperar alguns jogadores que o Botafogo também, todos sabem aqui, teve muitos jogadores do departamento médico, né? Aí a coisa complica. Então, gente, a tendência é o Botafogo melhorar. Agora, afirmar que essa melhora será suficiente para o que o técnico pensa, que é justamente entrar no G8, aí
tá longe. Vamos jogo a jogo, a gente vai analisando. Que houve uma melhora? Houve. Se essa melhora é suficiente ou precisa de um pouco mais para atingir esses objetivos, acreditamos que sim. Agora vai ser uma tarefa muito, mas muito árdua, porque só faltam 10 jogos, né, como o Sarinho disse. Então, são 30 pontos disputados. Se o Botafogo conseguir alguns pontinhos lá fora e vencer todos os adversários aqui em casa, é possível que isso se torne realidade. Ou, naquele que ele não vencer em casa, ele vencer fora. Tem que buscar fora. Né? Quando perder pontos em casa, tem que buscar fora. Eu acho que é possível. Né? Eu não vou dizer a você que eu estou super otimista, mas estou vendo, e todo mundo que esteve aqui hoje no Almedão viu, ou quem assistiu pela televisão, que o Botafogo está em crescimento. Agora, se esse crescimento vai ser necessário, só o futuro vai dizer, tá certo? Para que o Botafogo atinja os seus objetivos. Eu vou ficando por aqui, alegre por ver o torcedor do Botafogo finalmente com um final de semana aí alegre, né? Amanhã tem o dia todo para comemorar essa vitória. Vitória importante contra um dos times que tá ali, lá em cima, na turma lá de cima. Então, foi importante, muito importante, essa vitória do Botafogo. Uma boa noite a todos.